A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simples Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você mais um sábado para juntos lermos a palavra do nosso Deus e hoje no livro do profeta Isaías. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 20 e nós estaremos falando este capítulo, a sua epígrafe fala sobre a profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Nós vamos ver como é que Isaías, ele de uma forma dramatizada, ele mostra como será o castigo que virá para este povo, o Egito e para a Etiópia. Capítulo 20 de Isaías diz assim a palavra do Senhor: no ano em que veio Tartã a Asdod, enviando-o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro aos presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. E assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Aleluia. Muito bem, alguns detalhes neste capítulo para que nós possamos compreender. No versículo 1 diz que no ano em que veio Tartã. Tartã era o título dado a um dos oficiais, a um dos 3 oficiais mais importantes do Império Assírio. Então não é o nome de uma pessoa, mas é o nome dado a um oficial, um título. Amém? Segunda coisa, Asdod era uma das 5 cidades filisteias que estavam junto ao mar Mediterrâneo, que estava na costa de Israel, e esta cidade também, não é, foi atacada pelos assírios. E quando nós vemos este capítulo 20, o que Deus está dizendo aí através dessa dramatização que Isaías ele faz, Deus estava ensinando para o seu povo. Lembre-se que Isaías ele profetizou no reinado de pelo menos 4 reis, sendo um deles Ezequias. E Ezequias ele foi bombardeado com essa mensagem do rei da Síria de que eles iriam entrar em Judá, iria tomá-los. Nós vamos entender e lembrar que no ano 722 a Síria tomou o reino de Israel, as 10 tribos, e os levou cativo. Entretanto, Judá ainda permaneceu no seu território por alguns anos, mas nós vemos que eles foram atacados. E muitas vezes, quando uma potência, quando um rei, tanto Nabucodonosor como o rei da Síria, quando eles vinham para atacar, fosse Israel, fosse Judá, qual era a primeira estratégia que estes reis de Israel ou de Judá tomavam? Era de buscar ajuda, era de buscar aliança com reinos mais fortes do que eles, para que os ajudasse em guerra, para que talvez pudesse colocar sanções em outros países para poder constranger aquela potência de não vir atacá-los. E o que é que Deus queria ensinar para o seu povo através de Isaías, através desta palavra e através do Egito e da Etiópia, que eram 2 reinos que Israel e Judá estavam tentando buscar ajuda. E Deus estava mostrando a eles que o que eles iriam passar era tão ruim como eles também. E eles não podiam simplesmente esperar nem colocar sua esperança nestes reinos, porque eles também seriam atacados, seriam engolidos
por estes impérios que estavam se levantando. Então, o povo de Israel confiava em outros reinos para os livrar dessas grandes potências que os ameaçavam, mas tudo isso era em vão. E o que que Deus ele faz? Ele diz para Isaías, não é? Ele disse: tira esta tua veste exterior, essa veste que era mais rude, que era feito geralmente de saco, tira de você e anda descalço. Então, quando a Bíblia diz aqui, não é? No versículo 3, dizendo que assim disse o Senhor, que Isaías andasse nu e descalço, não é que ele estava completamente despido, não é? Na sua nudez total, mas era que a sua veste exterior foi tirada e ele só ficava com a interior e descalço. Para quê? Para retratar, para mostrar ao seu povo que era esta maneira como que o Egito e Etiópia haveriam de ir para o cativeiro, sendo eles países maiores, ou mais poderosos, ou com mais exército, ou mais fortes, e Deus estava dizendo: não coloque a sua confiança neles, porque eles vão embora. Da mesma maneira que Isaías está caminhando desse jeito, para vocês entenderem e verem que eles vão passar, e eles vão para o cativeiro também. Então não dependa do homem, não dependa destas ações, dependa de mim, aleluia. Voltem-se para mim, voltem-se para o Deus de Israel. Amém, meus queridos, aleluia. Nós vamos ver então, e por que é que Deus usa Isaías para usar deste tipo de comunicação, de dramatização, para poder tentar convencer o rei Ezequias que ele não poderia, como rei de Judá, ele não poderia nem deveria confiar no Egito como seu braço forte, mas sim confiar em Deus. E é por isso que nós vamos ver que quando Senaqueribe tenta entrar em Judá, que eles vão ali, falam, enviam cartas. A Bíblia nos diz que o profeta Isaías, junto com o rei Ezequias, entraram no templo do Senhor e eles colocaram as cartas diante de Deus e disse: Senhor, olha o que é que este homem está dizendo, olha a afronta que ele está fazendo ao teu povo, aos exércitos do teu povo e ao nosso Deus. Aleluia. Muito bem. E que lição eu trago? E que lição? E o que é que nós aprendemos disso? Eu me lembro que quando eu era pequena, algumas vezes meu irmão, quando fazia alguma coisa errada, ele era castigado, não é? Pelo meu pai ou pela minha mãe. E ao ver aquilo, eu aprendia e eu dizia: olha, é melhor eu não fazer isso, porque senão eu também vou ser castigada. Mas também, algumas vezes, foi a minha vez. Eu fiz errado, meus pais me castigaram e meu irmão, aprendeu do que aconteceu comigo. Por quê, meus queridos? Porque existem várias maneiras de nós aprendermos. Nós podemos aprender por ensino direto, ou seja, seu pai, seu professor, alguém sentou com você e disse: olha, é assim, assim, assim e assim, e você aprendeu. Algumas vezes, por maneira indireta, você viu alguém fazer e você aprende aquilo. Mas também nós vamos aprender, uma das maneiras que nós aprendemos é pelos nossos próprios erros. Nós cometemos, nós quebramos a cara e nós reavemos aquela situação e dizemos: sabe de uma coisa? Aqui eu não caio mais, aqui eu não erro mais, eu não vou fazer mais isso. E nós aprendemos com os nossos próprios erros. Mas também nós podemos aprender com os erros de outras pessoas. Nós vemos elas fazerem o errado, muitas vezes, seja em casa, no trabalho, até mesmo na igreja. E nós vemos situações e nós dizemos: Senhor, Deus me guarde, Deus livre a minha vida de poder fazer ou cair no mesmo buraco. E nós aprendemos com os erros das outras pessoas. Mas também nós aprendemos pelo castigo que essas pessoas recebem. E era isso que Deus estava tentando ensinar para Judá. E Deus usou destas várias maneiras que eu acabei de falar para poder ensinar a Judá, para poder dizer para ele: gente, o seu irmão, no caso Israel,
Eles pecaram, eles erraram, eles foram para o cativeiro, eles foram levados exilados. Por que que vocês estão fazendo o mesmo erro? Por que que vocês estão caindo na mesma armadilha? Por que que vocês estão fazendo e repetindo a mesma coisa? Vocês não aprenderam do que aconteceu com eles. Meus queridos, e nós vamos ver que no livro de Ezequiel, capítulo 16, Deus fala exatamente isso para Judá. Ele disse: a tua irmã fez isso, isso, isso e foi levado. E agora tu estás fazendo pior do que ela. Por quê, meus queridos? Porque Judá, apesar de ter sido um reinado e ter reis bons e tementes a Deus, mas no final eles estavam fazendo pior do que o Israel, que não teve um só rei que pôde levantar a bandeira e dizer: olha, nós cremos em Deus e nós vamos fazer tudo isso aqui em favor do nosso Deus. Então, meus queridos, o que é que nós aprendemos? Muitas vezes Deus ele quer nos poupar de sermos castigados, de recebermos a consequência do erro, de sofrer as consequências dos nossos erros. Deus ele tenta nos poupar, mas muitas vezes nós não aprendemos. Romanos 15:4 nos diz que porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, meus amados, quando nós vemos na palavra de Deus uma história como essa, do Egito, dos etíopes, de Judá, de Israel, do povo na peregrinação do deserto, em todos os seus caminhos, na história de Davi, na história de Isaías, na história de Jacó, na história de Paulo, em todos os personagens da Bíblia, quando nós lemos, por que que está escrito? Por que que Deus não esconde os erros dessas pessoas? Por que que Deus não encobre o que eles passaram, mas deixou registrado aqui? É para que eu e você, nós pudéssemos ver, olhar, saber o que aconteceu e espelhar esta verdade a nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos aprender com o juízo que os outros tiveram que passar, com o castigo que os demais tiveram que passar. Para quê? Para que nós não tenhamos que passar pelo mesmo. Para que nós não possamos cair no mesmo erro que Abraão caiu, no mesmo erro que Noé caiu, no mesmo erro que Davi caiu. Para isso foi escrito. Amém? Então, que o Senhor Jesus nos abençoe neste fim de semana e que a sua palavra, quando a lermos, não simplesmente leiamos como um livro de história e passemos adiante. Ai, que linda história! Não, mas que nós possamos meditar e aplicar ao nosso coração, Senhor, este teu servo tão fiel a ti, este teu servo que fez tantas proezas para ti, caiu. Você olha para a história, você lê a história de Sansão, irmãos, e você diz: meu Deus, como é que Sansão conseguiu cair nessa? Talvez eu e você não cairia. Você, né, ficaria esperto, você saberia quem era Dalila. Mas ele não fez isso. Ele caiu. Mas por que que está escrito? Para que nós possamos aplicar às nossas vidas. Talvez nós não estamos errando nos mesmos erros de Davi ou de Sansão, mas talvez outras pessoas que olhem para nós possam dizer: nossa, aquela pessoa caiu ali, ele não estava vendo que o inimigo estava ali rodeando ele. E da mesma maneira, nós podemos ver os demais e dizermos: Senhor, guarda o meu coração. Amém? Vamos nos escudar na palavra do Senhor, vamos nos resguardar no sangue de Jesus, vamos continuar temendo, obedecendo e amando ao Senhor e a sua palavra, que vai nos proteger de todas essas situações. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.